Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem, galera? Mais uma aula de Geografia do sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa apostila 3 com o capítulo 7, Região Nordeste. Nessa apostila 3, pessoal, e na apostila 4, nós fazemos um estudo bem a fundo sobre as regiões do Brasil: Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Nessa apostila 2, nós iniciamos com região Nordeste, na página 2. Né? Foi uma sugestão de leitura para vocês na última terça-feira, né, que vocês fizessem uma leitura da página 3, sub-regiões do Nordeste, né, observando, né, os tipos de clima, os tipos de vegetação, uma caracterização da região Nordeste como um todo, para que depois nós pudéssemos estudar, né, quais são as 4 sub-regiões do Nordeste. Né? Quais são as características dessas sub-regiões nordestinas? Bom dia, Esther. Pessoal, a região Nordeste ela tem muitas características heterogêneas quanto aos aspectos naturais. Então, o que acontece? A região Nordeste ela tem por característica ser subdividida, né, em 4 sub-regiões. Tá bom? Então, a região Nordeste é uma das regiões brasileiras que nós vamos estudar, né? E dentro da região Nordeste, ela tem algumas divisões internas, que são chamadas de sub-regiões, ou subdivisões da região Nordeste. Tá bom? Então, pessoal, página 2, capítulo 7, terceira apostila. Terceiro volume da apostila, como já havia indicado para vocês, ok? Então, vamos lá. Galera, antes de nós entrarmos no estudo, né, das sub-regiões do Nordeste, eu gostaria de fazer uma caracterização geral da região Nordeste, tá bom? Na página 3, vocês têm um texto com uma tabela, né, identificando os estados e algumas características, né, geográficas, demográficas desses estados, tá bom? Essa matéria, Esther falou que é bem interessante, depois eu vou fazer um resumo. Exatamente, Esther. Esse conteúdo é um conteúdo bem legal. Regiões brasileiras é um conteúdo importantíssimo e fundamental, né, para o conhecimento de vocês, não só em geografia, mas para o conhecimento de vocês como cidadãos brasileiros. Tá? Muito importante esse conteúdo. Tá? Esse conteúdo de regiões brasileiras, vocês começam a estudar em geografia no sétimo ano, né, os aspectos geográficos, socioeconômicos das regiões brasileiras. Tá? O que vocês estudaram talvez ano passado são os domínios morfoclimáticos. Né? Na verdade, acho que vão estudar comigo esse ano. Tá? Vocês podem ter estudado alguma coisa relacionada a bioma em ciências, né, que falava sobre alguns biomas do Brasil, englobando aí alguns da região Nordeste. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, olha só. No início de cada capítulo, Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, sempre nós teremos, no início do texto, uma tabela como essa. Por quê? Ela identifica quais são os estados que formam essas regiões, né? Os estados que englobam essas regiões, as suas capitais, a população estimada, né, dados aí de 2017, a área, em quilômetro quadrado, e a nossa querida amiga população relativa, né, que vocês tanto conhecem como densidade demográfica, tá, pessoal? Então, sempre quando nós formos estudar regiões do Brasil, todo o nosso início de conteúdo, eu vou fazer uma caracterização geral da região, identificar os estados, suas capitais e algumas curiosidades, né, quanto aos seus dados demográficos. Bom, o segundo parágrafo da página 3 diz o seguinte: atualmente essa região conta com o maior número de unidades federativas. Pessoal, todas as vezes que vocês encontrarem esse termo unidades federativas, vocês podem até escrever na apostila de vocês. São o que nós chamamos popularmente de estados. Né? Unidades federativas do Brasil. Estados brasileiros. Né? 26 estados e o Distrito Federal. Então, cada estado presente em uma região do Brasil. Então, nós vamos estudar, né, as regiões brasileiras um pouco, né, não sobre cada estado, mas informações gerais comuns a esses estados que estão presentes dentro dessas regiões. Galera, quando nós agrupamos um território em regiões, por exemplo, o território brasileiro,
né? Ele possui 5 macro-regiões, né? Descritas, né, criadas pelo IBGE, né? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Dentro dessas regiões, nós temos um determinado número de estados ou unidades da federação. A região Nordeste, ela não é a mais populosa. Ela é a que possui o maior número de estados, são 9, conforme vocês podem observar na tabela. Porém, a região Nordeste é a segunda região mais populosa dentre todas as regiões brasileiras, só fica atrás da região Sudeste. Então, a região Nordeste é que conta com o maior número de unidades da federação, com o maior número de estados, e conta com a segunda maior população dentre as regiões brasileiras, atrás apenas da região Sudeste. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a tabela, né? Vamos fazer uma análise da tabela. Aqui estão, né, os 9 estados da região Nordeste: Alagoas, capital Maceió; estado da Bahia, capital Salvador; Ceará, né, estado do Ceará, com a sua capital Fortaleza, tá? Muito cuidado para não confundir o nome do estado com o nome da capital, né? Tem alunos às vezes, o estado de Fortaleza, opa, estado do Ceará. Não confundam o nome dos estados com suas capitais. Maranhão, capital São Luís; Paraíba, capital João Pessoa; estado de Pernambuco, capital Recife; Piauí, capital Teresina; Rio Grande do Norte, capital Natal; e Sergipe, com a sua capital Aracaju. Esther falou, deu uma gargalhada, ok, professor. Por que, Esther, que você está rindo? Eu não falei nada, eu só dei uma dica. Tá bom? Beleza, a Esther até comentou no chat, nossa, a Bahia tem muita população. Galera, exatamente, o estado da Bahia, se vocês observarem na tabela, essa população estimada, quando vocês veem um número, né, de população total, vamos lembrar que é o quê? População absoluta. Então, essa população aqui, de 2017, é população total. Puxem uma setinha e escrevam na tabela. Né? Absoluta, certo? É uma população absoluta, o número de habitantes. Tá? Quando vocês encontram o número de habitantes, é população absoluta. Tá bom? A Bahia tem mais de 15 milhões de habitantes. Né? Então, a Bahia é o estado o quê? Mais populoso. Tá? É o estado mais populoso da região Nordeste. Vamos identificar na tabela agora o menos populoso, o que tem a menor população absoluta, o que tem o menor número de habitantes. Alguém consegue identificar aí para mim? Esther falou que foi espantado, tem uma população muito grande, sim. O estado da Bahia tem uma área territorial muito grande. Estado de Sergipe, né? O estado de Sergipe é o menos populoso, por quê? Tem o menor número total de habitantes, 2.288.000, tá? Vamos agora para a densidade demográfica, como o Yarley falou, população relativa. Qual o estado que tem a maior população relativa ou a maior densidade demográfica? Maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Qual é o estado que tem o maior número de habitantes por quilômetro quadrado? Alagoas. Alagoas tem, em média, 121 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, mas vocês podem me perguntar, professor, mas a Bahia não é o estado mais populoso? Por que a densidade demográfica dele é baixa, de 27,2 apenas? O que interfere na baixa densidade demográfica da Bahia, sendo que tem uma população tão grande? Ana Vitória falou, a Bahia é populosa, não povoada. Exatamente, Ana Vitória. Olha a densidade demográfica da Bahia, 27,2. Vocês sabem por que a Bahia não é tão povoada? Ela é muito populosa, mas por que ela não é tão povoada? Apesar de ser muito populosa, a área territorial, o tamanho do estado da Bahia é muito grande. Tá? Então, mesmo com muita população,
né? Mesmo sendo um estado muito populoso, a área territorial é tão grande, que, em média, nós temos o quê? Poucos habitantes por quilômetro quadrado, como o Daniel acabou de postar no chat. Vocês entenderam? Para entender a densidade demográfica, tem que comparar população com área. Vejam o exemplo do estado de Alagoas. A população absoluta total é pequena, 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 300 mil. Mas o estado é tão pequenininho, que essa população que não é tão grande, num estado muito pequenininho, é como se ela ficasse toda confinada. Né? A densidade fica alta, fica aquela população bastante o quê? Aquele estado pequeno com uma população não tão grande, mas fica muito povoado, né? Fica muito concentrado. O estado do Piauí, né? 12,8 habitantes por quilômetro quadrado. Né? É a menor densidade demográfica do Nordeste. Por quê, professor? Bom, vamos comparar população absoluta com área, número de habitantes com área. O Piauí tem uma população de 3 milhões e 200 mil, bem parecida com a de Alagoas. Ó. O Piauí tem uma população bem parecida com a de Alagoas, certo? Mas, preste atenção na área do Piauí. Ó, vamos comparar Alagoas com Piauí. População de Alagoas, vamos considerar que é igual à população do Piauí. População de Alagoas, número de habitantes de Alagoas, vamos arredondar aí, é mesmo do Piauí. Pouca diferença. Só que Alagoas tem 121 habitantes por quilômetro quadrado, em média. O Piauí só tem 12. O que interfere nessa densidade demográfica tão diferente para um estado que tem a mesma população? O tamanho do seu território, a área. Olha a área de Alagoas, só 27 mil quilômetros quadrados. Olha a área do Piauí, 251. Piauí e Alagoas são os dois exemplos mais interessantes para a gente comparar. Uma população semelhante, mas o estado de Alagoas é pequeno e o estado do Piauí é muito grande. Uma população igual num estado pequeno, obviamente vai ficar mais denso, mais povoado. Certo? Já no Piauí, com um estado muito grande, é como se a população ficasse muito espalhada, não ficasse muito aglomerada. Certo, pessoal? Deu para entender a diferença de populoso e povoado agora? Tá? A Bahia é o estado mais populoso, mas não é o mais povoado. A Bahia é o estado mais populoso, mas o estado mais povoado é Alagoas. Por quê? Porque tem a maior densidade demográfica média. Tá bom? Sempre vocês têm que comparar o número de habitantes com a área, para vocês entenderem por que a densidade demográfica pode ser grande ou pequena. Depende do tamanho da população e depende da área. Alberto falou que deu para entender. Né? Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Certo? Beleza? Tranquilo? Então, após nós fazermos uma análise, né, importante das características demográficas da região Nordeste, né, algumas curiosidades quanto à população dos estados, sua área e sua densidade demográfica. Vamos então para a página 3, pessoal. Página 3, as sub-regiões do Nordeste. Bom, a região Nordeste, pessoal, na verdade, é a única região brasileira que tem uma subdivisão. Tá? Isso não acontece no Sudeste, isso não acontece no Sul, nem no Norte, nem no Centro-Oeste. No Nordeste, nós temos uma subdivisão da região, por quê? Porque a região Nordeste ela possui características naturais, principalmente características naturais, muito diversificadas. Tá? O quadro natural da região Nordeste é muito heterogêneo. O próprio texto da página 3 fala isso. O Nordeste apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade, né? No que se refere ao clima, as condições de vegetação, a hidrografia e a geologia. O que significa isso? A região Nordeste do Brasil ela tem características tão diversificadas, né, de clima, vegetação, relevo, hidrografia, geologia, que ela precisa ser subdividida em 4 partes, ou 4 sub-regiões. Deu para entender, pessoal? Ela é muito heterogênea, ela é muito diversificada. Né? Então, vê-se a necessidade, né, o IBGE viu a necessidade, inclusive, de subdividir a região Nordeste.
né? O Brasil é dividido em regiões e dentre as 5 regiões, a região Nordeste é a única que possui uma subdivisão, né? Sub-regiões. Tá? A gente até colocou, professor, o Distrito Federal em área menor densidade é a área de maior densidade demográfica do país. Já Roraima tem menor... eu não sei de cabeça Roraima, né? Tem que olhar numa tabela. Tá, Esther? Só analisando os dados, deixa eu ver. Ah, você postou em cima aqui. O Distrito Federal é de maior densidade demográfica. Sim, 525. Estado de Roraima, 2,33. Com certeza. A população relativa do Distrito Federal é muito maior que a de Roraima, tá, Esther? Exatamente, sua análise está certa. Tá? Mas vamos voltar aqui para a região Nordeste. Pessoal, vocês conseguiram entender o porquê, né, dessa subdivisão regional da região Nordeste? Certo? Então, tem que entender o porquê o Nordeste é subdividido, né, em regiões, né, em sub-regiões, e, obviamente, vocês precisam saber identificar no mapa, pessoal. Vocês precisam saber identificar no mapa a localização, a posição geográfica dessas sub-regiões. Então, esse mapa aqui nos mostra a localização dessas 4 sub-regiões. Do litoral para o interior do continente, nós temos, primeiro, a Zona da Mata, né, que pega boa parte desse litoral oriental da costa leste da região Nordeste, né, Zona da Mata. Depois, nós temos em amarelo, em verde, a Zona da Mata, em amarelo, a sub-região do Agreste, né? Em laranja aqui, a sub-região do Sertão, que é a maior sub-região do Nordeste. O Sertão semiárido, professor? Sim. E depois, lá mais bem no interior do continente, a sub-região chamada de Meio Norte, tá, pessoal? Cuidado para não achar que somente a Zona da Mata é uma sub-região banhada pelo litoral. Você tem um pedacinho do Agreste também, ó, com acesso ao mar, bem pequenininho aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Você tem uma boa parte do Sertão também banhado pelo mar, né? E o Meio Norte. Então, todas as 4 sub-regiões do Nordeste são banhadas pelo mar. Qual é que tem a maior faixa litorânea? A chamada Zona da Mata, tá? Que vocês encontram aqui, ó, nessa faixa verde escuro, nessa porção mais a leste aqui do litoral leste da região Nordeste. Tá? E Allen falou que Alagoas tem as sub-regiões Sertão, Agreste, Zona da Mata. Sim, né? Tem muitos estados do Nordeste, né, que possuem 3 sub-regiões, pelo menos 3, né? Rio Grande do Norte possui 3 sub-regiões, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, um pedacinho de Sergipe e Bahia, né? Possuem terras nas 3 sub-regiões, né? Então é interessante que vocês prestem bastante atenção no mapa. Professor, tem que saber identificar? Tem que saber identificar. Tem que saber onde fica o Meio Norte, onde fica o Sertão, onde fica o Agreste e onde fica a Zona da Mata. Tá? É decoreba? Não é nem decoreba, é interpretação do mapa. Né? Vocês terem o cuidado de interpretar e localizar estas sub-regiões do mapa. Mesmo se não tivessem cores e nem nomes, né, se eu desse um mapa em branco para vocês, né, e sem legenda, vocês precisam ter a capacidade de numerar, né, ou pintar e localizar na legenda onde estão essas 4 sub-regiões. Tá? O Piauí só está no Sertão e no Meio Norte. Né? O Piauí é praticamente dividido no meio, né, Alberto? Né, entre Sertão e Meio Norte. E por aí vai, né, galera? Então nós temos aí algumas dessas características interessantes e curiosas, né, das sub-regiões do Nordeste. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Podemos caminhar? Página 4, galera. Pessoal, a região Nordeste, por ser muito diversificada, características naturais muito diversificadas, foi dividido em sub-regiões, e dentro dessas sub-regiões, nós precisamos identificar alguns fatores, né, naturais específicos. Né? A região Nordeste como um todo, né? Analisando esse mapa aqui, ó, da região Nordeste de clima, né? Agora esqueçam
sub-regiões, a divisão de sub-regiões. Vamos ver a divisão climática do Nordeste, né, que é o mapa da esquerda aqui da página 4. Quais são os 3 tipos de clima existentes na região Nordeste, pessoal? Equatorial úmido, né, só olhar na legenda. Equatorial úmido, tropical semiárido e o clima tropical, tá? Que é o clima predominante. Né? O que predomina é o tropical. Que tropical é esse que predomina? É o clima tropical continental, tá? Ou chamado também de tropical típico. Então nós temos o clima equatorial, naquela faixa bem pequenininha lá do meio norte, ó, né, no Maranhão, próximo à divisa com o Pará. Depois a gente precisa saber as características desse clima equatorial, né, que é o equatorial úmido, o clima tropical e o tropical semiárido. Bom, características do clima equatorial úmido, pessoal. É o clima praticamente que predomina aí na região norte, na região amazônica. Né, um clima muito quente e chuvoso o ano todo. Clima tropical, né, continental ou típico, que está em laranja, né, é o clima tropical que varia de uma estação mais chuvosa, né, e uma estação mais úmida, mais seca. Né? Mais no interior do Nordeste é um pouco mais seco, né? Uma estação chuvosa e outra seca. No litoral, nesse clima tropical próximo ao litoral, tem um pouco mais de umidade. Né? E o outro tipo de clima é o tropical semiárido. Né? O que é o clima tropical semiárido? É aquele clima típico do sertão nordestino, né? Com pouquíssimas chuvas, né? Chuvas distribuídas de maneira irregular durante o ano, né? Poucas chuvas. Quando nós formos estudar sertão, nós vamos entender um pouco desse clima tropical semiárido, né, de uma maneira mais específica. Tá? Então, nós temos um mapa de clima, né, da região Nordeste como um todo, os 3 tipos de clima, e logo ao lado nós temos um mapa de vegetação. Né? Nós temos aqui 6 formações vegetais originais, né, que se destacam na região Nordeste. Tá? Nós temos lá, ó, acompanhando a área de clima equatorial úmido, nós temos o quê? Floresta equatorial. Né? Nas regiões de clima tropical, nós temos, numa sub-região do meio norte, a chamada Mata dos Cocais, que é o que está em vermelho. Né? Na região do sertão, né, do clima tropical semiárido, nós temos o predomínio da famosa caatinga. Né? Na região aqui ó, de marrom mais claro, né, do campo de vegetação, cerrado, sim, existe vegetação de cerrado na região Nordeste. Nós temos também, ali perto do Agreste, né, na sub-região do Agreste, uma faixa de floresta tropical, tá? Que também nós chamamos de Mata Atlântica. Né? E bem próximo à praia, né, a chamada vegetação litorânea, que são manguezais e restingas. Então percebam, pessoal, que o tipo de vegetação, né, os tipos de vegetação da região Nordeste são muito diversificados. Por quê? Devido à diversificação climática, tá, pessoal? 3 tipos de clima: equatorial úmido, tropical semiárido. Né? Esses 3 tipos de clima influenciam, principalmente esses 3 tipos de clima, influenciam o quê? Né? A formação de 6 tipos de vegetação. Algumas podem ser encontradas, né, diferentes tipos de vegetação no mesmo tipo de clima. Depende, né, da localização geográfica, né? Depende também de outros fatores, tá, pessoal? A vegetação não depende somente do clima, tá? Depende do tipo de solo, depende do relevo, né? Depende da latitude, depende da atuação de massas de ar, o tipo de relevo também influencia no tipo de vegetação. Então, são vários fatores que influenciam nas paisagens. Mas, né, a vegetação tem uma grande influência, né, dos seus tipos de clima, né, do tipo de clima que predomina na região. Tá? Então, pessoal, no segundo parágrafo da página 4, eu queria que vocês destacassem o seguinte, né? As características climáticas interferem significativamente na vegetação. A região nordestina apresentava diferentes formações originais, embora tenha sofrido ao longo dos anos grande interferência da atividade humana. Isso em qualquer região, né? Todas as regiões brasileiras tiveram uma interferência da atividade humana. É lógico que esse mapa de vegetação era o quê? O tamanho, a abrangência que as vegetações originais alcançavam, né?
a gente precisa estudar essa abrangência. Lógico que hoje esses tipos de vegetação foram diminuídos devido ao desmatamento, à construção de cidades, abertura de lavouras, de pastagens e atividade humana, mas originalmente essa é a distribuição da vegetação. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que os tipos de vegetação sofrem a influência de vários elementos da natureza, mas a maior influência que uma vegetação pode receber é do seu tipo de clima, é do clima que predomina na região. Bom, pessoal, o relevo, né, da região Nordeste, logo abaixo do mapa nós temos um pequeno parágrafo que fala sobre o relevo. Né? Na região Nordeste nós temos planaltos, planícies e depressões. Tá? Dependendo das sub-regiões do Nordeste, nós temos mais planaltos, mais depressões ou mais planícies. Né? Isso é muito diversificado. Né? Então, a região Nordeste apresenta aí, né, um relevo bastante diversificado. Alguma dúvida sobre os tipos de clima e os tipos de vegetação presentes na região Nordeste? É muito importante que vocês saibam também. Vocês precisam saber no mapa, né? Identificar no mapa onde estão os tipos de clima e onde estão os tipos de vegetação. Beleza, meus amores? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Tranquilo? Bom, não vai dar tempo falar de todas as sub-regiões. O que eu vou trabalhar com vocês hoje? Mesmo que você... mas eu já fiz a leitura de todas. Não tem problema. Depois do recesso a gente continua. Aí o que você planejou para depois do recesso? Eu vou alterar meu planejamento. Eu vou jogar também algumas sub-regiões para depois do nosso recesso, tá bom? Copo bonito, Esther. Beleza, galera? Então, hoje nós só vamos conseguir estudar a Zona da Mata. Né? A primeira sub-região que nós vamos estudar é a Zona da Mata, ok? As demais, Agreste, Sertão e Meio Norte, eu prefiro deixar para trabalhar depois do nosso recesso. Vamos combinar dessa maneira? Fica melhor, porque a gente estuda mais a fundo, com mais calma e de maneira mais detalhada essas sub-regiões do Nordeste. É um conteúdo importante, por isso que eu prefiro deixar para continuar depois do recesso, tá bom? Beleza? Então, galera, Zona da Mata. Antes de nós entrarmos na Zona da Mata, das 4 sub-regiões do Nordeste, eu preciso que vocês, na leitura de vocês, muitos identificaram, mas sempre quando nós vamos estudar sub-regiões, eu acho interessante nós levarmos em consideração 3 características principais: clima, relevo e vegetação. As 3 características naturais que vocês precisam identificar em cada sub-região do Nordeste é o clima, o relevo e a vegetação. Professor, e a economia? Bom, a economia da região, eu vou fazer uma complementação da apostila, porque a apostila só trabalha basicamente aspectos naturais. Não fala muito sobre economia agora, tá? Ela vai falar um pouco depois. Né? Indústria, agropecuária e outras atividades econômicas da região Nordeste, que nós vamos trabalhar mais à frente. Mas agora eu já dou uma dica, né? Já dou algumas dicas para vocês, né? Principalmente dessa primeira sub-região, Zona da Mata, tá? Que é aí, economicamente falando, a mais importante, que é onde estão as principais capitais, né, dos estados da região Nordeste. Enfim. Então vocês precisam observar clima, relevo e vegetação. Das características naturais das 4 sub-regiões do Nordeste, clima, relevo e vegetação. O Yarley até colocou, não é à toa que ocupa 2 páginas da apostila. Exatamente, Yarley. Bom, em relação à Zona da Mata, pessoal, primeira característica natural que nós vamos identificar, o clima que predomina na Zona da Mata. Qual é o clima predominante na Zona da Mata? Eu queria que vocês até me respondessem. Clima quente e úmido. Mas qual o nome desse clima quente e úmido, Yarley? Clima tropical, tá? É um clima tropical litorâneo. Tá? É um clima tropical litorâneo, com grande influência das massas de ar litorâneas. Tá? Dos climas da região Nordeste, né, de todo o Nordeste, o tropical litorâneo da Zona da Mata,
né, é um dos mais chuvosos, só perde para o equatorial úmido, tá, pessoal? Então, o tropical litorâneo, ele é bastante chuvoso em algumas partes do ano, só perde para o equatorial úmido, praticamente chove o ano inteiro. É conhecido como zona da mata nordestina. Sim, a zona da mata, né, no Nordeste é a zona da mata nordestina. Ah, no Sudeste nós também temos zona da mata, professor? Temos, só que não há essa divisão para a região Sudeste, mas existe uma zona da mata no Sudeste também, tá? Então, galera, o clima é o tropical litorâneo, né, influenciado por massas de ar oceânicas, né, ele é quente e úmido, e a pluviosidade aí anual chove em média 1.500 milímetros por ano. É uma quantidade de chuva interessante, considerável, tá, pessoal? A sub-região da Zona da Mata também é conhecida como Zona da Mata Nordestina. Então, destacando aí o tipo de clima da Zona da Mata, vamos para o tipo de vegetação. Tá? Em relação à vegetação na zona da mata, nós temos algumas formações vegetais. Tá? Não existe somente um tipo de vegetação. A Mata Atlântica, pessoal, né, que é uma floresta tropical, né, é a vegetação, pelo menos que originalmente cobria boa parte da zona da mata. Por isso o nome Zona da Mata, devido à grande presença de Mata Atlântica. Pelo menos, né, durante alguns séculos. Hoje, professor, tem bastante vegetação de Mata Atlântica? Não. Existem poucos fragmentos da Mata Atlântica. Né? A zona da Mata Nordestina, ela, durante muito tempo, né, foi desmatada, né, para retirada do pau-brasil e principalmente para abertura de lavouras de cana-de-açúcar. Né? Nós vamos estudar um pouco mais à frente isso quando nós trabalharmos o tema agropecuária da região Nordeste. Tá? Exatamente, Sté. A Mata Atlântica como um todo, não só no Nordeste, tá? No Sudeste, no Sul do Brasil também, foi uma vegetação muito devastada durante séculos de colonização. Mas, originalmente, né, a vegetação que cobria a maior parte, e que ainda existem alguns fragmentos, alguns parques, né, algumas unidades de conservação, na zona da Mata Nordestina, é a Mata Atlântica, né, que é um tipo de floresta tropical, mas não existe somente Mata Atlântica na zona da Mata Nordestina. Nós temos também a chamada vegetação litorânea. Tá? Professor, como assim? O que é essa vegetação litorânea? Os manguezais e as restingas, que nós temos, inclusive, também, né, por todo o litoral brasileiro e bastante presente ainda aqui no nosso estado do Espírito Santo. Tá? Essa vegetação litorânea, né, ela é formada por manguezais e por restingas. Então, a Mata Atlântica foi extremamente desmatada para a exploração de pau-brasil desde o início da colonização. A vegetação litorânea, ela ainda está presente, né? Manguezais e restingas ainda são encontrados na região Nordeste, mas, de certa forma, também foram desmatados, também foram devastados com a expansão urbana, principalmente com o crescimento de cidades no litoral do Nordeste. Tá? Então, eu gostaria que vocês destacassem, né, clima tropical nesse primeiro parágrafo de Zona da Mata e os tipos de vegetação, Mata Atlântica e vegetação litorânea, né, que é formado por manguezais e restingas, né, nessa última linha da página 4. Tá? A Mata Atlântica é desmatada principalmente para dar lugar às lavouras de cana-de-açúcar, e a vegetação litorânea, mangues e restingas, né, muito devastados, principalmente devido à expansão imobiliária, né, que foi o que? O crescimento das áreas urbanas perto da praia, devastando as restingas, e também, né, manguezais que foram cortados e aterrados aí para dar lugar a muitos bairros, né, de grandes cidades do litoral do Nordeste. Né, o crescimento urbano foi o que mais devastou os manguezais e as restingas, bem próximo aí às praias, né? Próximo a rios, né? Que desembocavam nas praias do Nordeste. Tá bom? Na página 5, nós temos aqui um parágrafo que fala sobre manguezais e o outro parágrafo que fala sobre as restingas, tá? Características importantes que a gente precisa saber, muito importantes, não só para a região Nordeste, mas para toda e qualquer região do Brasil que possuam manguezais ou restingas. Esther, você pode fazer a leitura do primeiro parágrafo da página 5 para mim? Manguezais, né? As características dos manguezais? Por favor, pode abrir o microfone, fica à vontade. Bom dia. Bom dia, Esther. Os manguezais ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, não estando restritos ao Nordeste. Correspondem a um ecossistema composto de plantas
que se adaptam aos ambientes com maior teor de sal na água e no solo, principalmente ao longo de estuários, baías, lagunas e outras formações. Muitas vezes são raízes chamadas aéreas ou respiratórias, que ficam expostas para adquirir oxigênio do ar. São muito importantes para a reprodução de diversas espécies de peixes e animais, como os caranguejos. Obrigado, Esther. Pessoal, os manguezais são considerados o berço, né, para o berço de espécies marinhas, né, o local onde muitas espécies marinhas se reproduzem, né, peixes e também caranguejos, né, peixes e crustáceos, né, se reproduzem bastante nos manguezais. Então, se você destrói o manguezal, você destrói, né, o lar da reprodução de muitas espécies. O que aconteceu muito na região sudeste em relação aos manguezais, pessoal, eu posso comparar com a nossa região sudeste, inclusive com o município de vocês, com o município de Cariacica. Vocês querem ver um exemplo do que aconteceu muito na região nordeste, que está bem próximo de vocês? Quem conhece aí os bairros de Itanguá, Porto de Santana, Porto Novo? Vocês conhecem essa região? Itanguá, Porto de Santana, Porto Novo, vocês conhecem, perto da orla, né, do que nós chamamos da orla de Cariacica, né, que vai desde a Polícia Federal de São Torquato, que é ali em Vila Velha, né, atravessa a ponte, oficina de vagão da Vale, vai até lá em cima em Porto Novo. Então, essa região era toda manguezal, certo? Com a retirada do manguezal, né, e os aterros que foram feitos próximo à maré, né, surgiram bairros como Porto de Santana, Porto Novo. Tá? Quando vocês passam naquela ponte ali próximo ao rio Itanguá, vocês ainda conseguem observar árvores de manguezal, né? O chamado mangue. Ainda existe mangue, só que é muito pouco, porque a maior parte do mangue de Cariacica, nessa região ali próximo à Grande Itacibá, que a gente fala, já foi devastado, foi aterrado. E isso aconteceu em Cariacica e acontece, né, praticamente por todo o litoral brasileiro. Isso, ainda tem muita gente que pesca ali, né, próximo àquele calçadão, aquela ciclovia, muita gente faz caminhada. Então, ali onde está aquela avenida, né, que é a famosa Avenida Vale do Rio Doce, aquilo ali é tudo manguezal. Né, foi desmatado, foi jogado terra, foi aterrando, foram sendo construídos bairros, né, residências, enfim. Tá bom? Beleza? Isso aconteceu muito no Nordeste e praticamente em todo o litoral. A destruição dos manguezais para dar lugar a bairros, né, de áreas urbanas nas cidades. Esther, pode ler sobre Restinga também, por favor. Restingas são vegetações que se estendem pela extensão das regiões de planície costeira arenosa. Elas são importantes para reduzir o impacto da erosão marinha, mas são por vezes retiradas para o uso nos projetos paisagísticos, em orlas das cidades litorâneas e em virtude da especulação imobiliária. Em muitas cidades, as áreas de restingas vêm sendo sistematicamente devastadas, principalmente por construções irregulares. Pessoal, obrigado, Esther. A vegetação de Restinga é aquela vegetação praticamente que existe na areia da praia. Né? Quem já veio aqui, ó, próximo onde o professor Rubens mora, aqui em Jardim Camburi, no final da praia de Camburi, professor, tem mato ali, às vezes o pessoal confunde, acha que é mato, não. Aquelas plantas, né, que se espalham pela areia da praia, aquelas plantas, né, aquele tipo de vegetação é um exemplo de vegetação de Restinga. Tem um importante papel, evitar o avanço da areia da praia e muitas vezes evitar a movimentação de areia pelo vento, fixando a areia da praia naquele lugar, evitando até mesmo a erosão do mar e a erosão eólica na praia. Erosão dos ventos, tá, pessoal? E além dessa vegetação que fica literalmente na areia da praia, um tipo de vegetação de Restinga, né, que é muito comum no Nordeste, em todo o litoral brasileiro, é quando a gente está seguindo de carro, né, passando ali pelo Rio Jucu, saindo do Boulevard Shopping, pegando a Rodovia do Sol, passando a Polícia Rodoviária Estadual, passando a Barra do Jucu, a gente tem, né, o Parque Estadual de Jacarenema e o Parque a Reserva Estadual de Jacarenema, onde está o Parque Estadual Paulo César Vinha. Quem já passou perto do pedágio ali, indo para Guarapari,
né? Tanto a direita quanto a esquerda, vocês observam o que? Um terreno muito arenoso e aquelas vegetações, né? Rasteiras e algumas árvores e alguns arbustos, né? É uma vegetação de pequeno porte, arbustiva. Aquilo ali é restinga. Qual a importância da restinga? Evitar a erosão no litoral, né? Evitar que o mar retire muita areia e evitar também, né, o deslocamento de areia pelo vento. Então a restinga tem um papel muito importante. Eu dei o exemplo nosso aqui do Espírito Santo, mas isso acontece no Brasil todo. Professor, a restinga foi muito desmatada? Sim. A restinga foi muito devastada para a expansão, né, das cidades. Por exemplo, o município de Vila Velha, boa parte dos bairros de Vila Velha, ali onde era Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, era tudo restinga. Né? Eram aquelas árvores, pequenos arbustos perto, né, da areia da praia, que hoje já praticamente não existe mais. A gente só encontra nas áreas de preservação ambiental, nos parques, como o Parque Paulo César Vinha, né, ali ao longo da Rodovia do Sol entre Vila Velha e Guarapari. Tá bom? Pessoal, a gente já está finalizando a nossa aula. Só para a gente terminar, aqui no final da página 5, né, nós temos também outras paisagens, né, além da Mata Atlântica, além do manguezal, né, que tem até uma foto aqui na página 4, e além da restinga, não temos mais vegetação, mas temos algumas formas de relevo curiosas, né, ao longo da zona da mata, da região litorânea da zona da mata do Nordeste. Né. Nós temos algumas planícies litorâneas, né, planícies próximo ao litoral, né, e nós temos também algumas formas de relevo interessantes nas regiões que nós chamamos de tabuleiro, que é como se uma região de maior altitude, né, de tabuleiro, chegasse bem próximo à areia da praia, formando o que nós chamamos de falésias. Né? Nós temos uma foto aqui, ó, de falésias no litoral sul de Alagoas. Vocês estão vendo? Essa é uma forma de relevo conhecida como falésia. É quando uma grande planície, né, formando um tabuleiro, chega próximo à praia, formando um grande barranco, né, uma encosta muito íngreme. Abrupta, exatamente. Né, o relevo de tabuleiro formando a falésia bem próximo ao litoral. É muito comum também em muitos estados da região Nordeste. Beleza? Pessoal, finalizo a aula com vocês, nosso tempo já está acabando. Como imaginava, Agreste, Sertão e Meio Norte, vamos deixar para depois do recesso. Ah, professor, a gente já leu. Ótimo. Se vocês já fizeram a leitura, reforcem a leitura dessas 3 sub-regiões, porque também nós temos eu quero pelo menos começar indústria e agropecuária depois do nosso recesso. Então, quem já leu Agreste, Sertão e Meio Norte, façam uma revisão, reforcem a leitura, né, para a live de segunda-feira, dia 3 de agosto, depois do recesso, nós terminarmos sub-regiões, e ainda na live de terça-feira, do dia 4 de agosto, também logo depois do recesso, no outro dia, a gente começa a indústria agropecuária. Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer agora a postagem no Positivo On, tá? E vou repetir novamente Agreste, Sertão e Meio Norte, e o que eu quero que vocês leiam de indústria agropecuária do Nordeste, beleza? Então, ó, depois da live, né, lá para meio-dia, 1h da tarde, depois do almoço, né, que a barriga do professor Rubens já está roncando, deem uma olhadinha no Positivo On, porque tem tudo bonitinho que vocês precisam revisar novamente sub-regiões e uma nova leitura para depois do recesso, tá, pessoal? Então, acompanhe a postagem do Positivo On. Um beijo, galera. Saudades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.